Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais este vídeo deste humilde canal. Hoje não para a gente tratar de um fato histórico ou de um grande tema da história, mas para falar de uns dos elementos que influenciam diretamente nos acontecimentos históricos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre geopolítica, em especial para tentar entender um pouquinho desse contexto que estamos vivendo com este conflito entre Rússia e Ucrânia e, em especial, aí, frente a um talvez eminente novo conflito de uma proporção talvez mundial ou talvez não. Então é um acontecimento extremamente complexo que é muito difícil de fazer qualquer tipo de previsão. Então o vídeo de hoje vai tratar de um dos elementos, e em especial que ajudam a gente a entender um pouquinho daquele conflito que ocorre hoje no leste europeu. Então a geopolítica é um desses elementos que vem, em especial, muito das movimentações geográficas, da ciência da geografia, que ajuda a gente a entender alguns efeitos na história. Então, ao longo das relações sociais, políticas, econômicas, culturais, as relações de poder sempre influenciaram de forma muito decisiva nas decisões dos seres humanos, sejam elas de governo, de povos, de sociedades, de civilizações, frente àquilo que eles acreditavam defender, seus valores, sua cultura, a sua sociedade como um todo, nesse sentido. Então estas relações de poder são extremamente importantes para entendermos algumas dessas movimentações e alguns efeitos históricos nesse sentido. Hoje, em especial, todos nós, o planeta todo, a sociedade toda vive sobre a organização do sistema capitalista. Mas o que nós precisamos entender, nem todos seguem os mesmos valores capitalistas, nem todos têm a mesma compreensão dos rumos, das decisões, em especial dos valores éticos e morais que a sociedade deve tomar. Alguns entendem que alguns valores são mais importantes, outros entendem que outros valores são mais importantes e cada um defende a partir da sua realidade, da sua cultura, alguns desses valores, e às vezes essas visões de mundo entram em choque ou provocam justamente a formação de grupos que compartilham de forma um pouco mais estreita esses valores, essas questões. Então isso faz com que a gente ajude nós a entendermos justamente essas movimentações geopolíticas. Então ao longo da história sempre foi muito comum a formação de blocos econômicos, por exemplo, como União Europeia, Mercosul, aqui que nós temos aqui na nossa, né, com o nosso país, com os nossos vizinhos sul-americanos. Então ao longo disso e também, né, a formação de blocos militares para uma possível defesa de ataques desses outros grupos que pensam diferente de nós ao longo disso. Então, ao longo da história, em vários momentos, esta movimentação geopolítica ajuda a gente a compreender a história. Por exemplo, como na Primeira Guerra Mundial ou na Segunda Guerra Mundial, pegando eventos mais próximos a nós. Se vocês olharem lá, vocês vão ver que nós temos a formação do grupo da aliança, o grupo do eixo, que é o que determinou a formação desses grupos. Justamente esse compartilhamento de valores, de interesses, de ambições de poder político, econômico ao longo da história, fez com que eles fossem formando esses blocos para se defender desse possível inimigo ao longo da história. Então, um dos acontecimentos recentes que nós temos na história, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, é a Guerra Fria, aonde o mundo literalmente dividiu-se em dois grandes blocos, né? De um lado, o capitalismo representado pelos Estados Unidos, do outro lado, o socialismo representado pela União Soviética. E durante esse período da Guerra Fria, nós tivemos também a formação de blocos econômicos e também de blocos militares. Do lado capitalista, tivemos a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e por parte dos socialistas, nós tivemos o Pacto de Varsóvia, que eram acordos militares de ajuda mútua. Quando a União Soviética entrou em decadência durante a década de 80 e chegou ao fim no início da década de 90, esses acordos também chegaram ao fim porque as repúblicas que compuseram a União Soviética criaram e recuperaram sua autonomia e passaram a decidir os seus rumos políticos, econômicos, a partir da sua autonomia. Alguns países sinalizaram e continuaram compartilhando valores e tendo acordos econômicos entre aquela velha União das Repúblicas
socialistas, alguns sinalizaram para acordos com o Ocidente, né? Entrada na União Europeia, acordos econômicos com os países capitalistas. Alguns mantiveram os dois contatos e isso foi se desenrolando de forma muito natural ao longo da história. Alguns provocaram tensões políticas maiores, alguns não. Mas o que acontece nesse momento pós, né, fim da União Soviética é que os países ocidentais, a OTAN, ele passa a angariar ou passa a anexar para a organização da OTAN alguns desses países que fizeram parte do bloco socialista, né? Juntando os países do leste europeu e colocando eles como membros da OTAN. Dentro deste jogo das relações políticas, militares, essa anexação desses países à OTAN começa a se mostrar para a Rússia, que foi ou é a grande referência da antiga União Soviética, como uma possível ameaça à sua soberania, à sua autonomia, a seus valores políticos, né, dentro daquela disputa que ainda não está completamente morta, né? Essa relação entre Estados Unidos e Rússia ainda, em alguns momentos, tem alguns picos de tensão. Então, ao longo dessas últimas décadas, desde as décadas de 90, a OTAN vem anexando países ao seu bloco, à sua organização. Isso foi colocando a Rússia em uma certa posição de desconfiança do que a OTAN poderia estar tramando ou do que poderia acontecer. E aí nós começamos a chegar em níveis um pouquinho mais delicados a partir aí de 2014, com a questão da Crimeia, algumas situações onde os países mais próximos à Rússia começam a entrar e começam a ser membros da OTAN, e a Rússia entende essa entrada para a OTAN como uma ameaça para a sua soberania, para a sua autonomia, começa a sentir uma ameaça dentro da relação de poder, da formação de um bloco extremamente poderoso militarmente, que talvez ela não consiga fazer frente. Então, por muito tempo na história também, a gente usa um conceito durante esses contextos bélicos de paz armada. Então, o armamento, o desenvolvimento militar também é um elemento que dentro das relações de poder mantém justamente a estabilidade, por mais estranho que seja falar isto, mas é aí que é este elemento da geopolítica que é importante para a compreensão de alguns desses fatores históricos, né? Então, dentro dessas relações de poder econômica, militar, estes movimentos políticos, eles influenciam ou eles podem abrir um precedente extremamente complexo e perigoso para essas relações, tá, sociais, políticas e econômicas nesse sentido. Então, um pouco, né, ou um dos elementos que ajuda a gente a compreender um pouco desse conflito que estamos vivendo nesse momento é justamente estas movimentações geopolíticas, né? Outro exemplo, talvez, que possamos usar para compreender um pouquinho de como a geopolítica influencia nesses acontecimentos históricos é a própria guerra da Síria. A Síria também é um território que tem uma localização geográfica extremamente estratégica, né? Então a posse, o controle desse território sempre foi de disputa e de interesse de muitos povos, poderes políticos, econômicos, né? Então a influência, como que eu consigo influenciar lá, né? Colocando ou ajudando a financiar um governo, montando uma base militar, tentando influenciar, enfim, criando grupos, inclusive grupos terroristas ao longo da história, como acontece, né, como aconteceu em outros casos, né, nesse sentido. Então esta movimentação silenciosa da geopolítica, ela ajuda a gente a entender de uma forma muito decisiva alguns momentos históricos como esse que estamos acontecendo, como esse que estamos vivendo nesse momento no leste europeu, e aí com inclusive um risco de um conflito de proporções que há muito tempo não víamos, né, pelo poder militar dos países envolvidos nesse conflito. Esse é o grande risco que estamos vivendo nesse momento. Então, entender um pouco, né, não todo esse conflito, porque aí
A compreensão mais profunda disso envolve questões políticas, questões econômicas, questões culturais também, que é muito forte dentro desse conflito, mas a movimentação geopolítica tem uma contribuição para este conflito que, não só para esse, ou usando deste conflito, eu acho que a gente consegue olhar de uma forma mais crítica a história e conseguir compreender alguns fatores e algumas movimentações históricas nesse sentido e nesse contexto, ok? Gostou do vídeo? Deixa o seu like.